Alboreto tem 53, Ayrton 32, De Angelis 31, depois Johansson, Piquet e Rosberg com 21 pontos são os principais colocados no Mundial de 85. Essa é a Druids. Você vai identificando o circuito. Contornada sempre por dentro na medida do possível, para ter um bom mergulho para a tomada. Em mergulho, lá embaixo, quarta marcha, à esquerda da Rio. Aí eles vêm para Surtees. Vão lá para a parte interna, para a parte do bosque do circuito de Branzett. Aí uma parte de muita velocidade. No fim desta parte aí, os carros atingem a maior velocidade. Nos treinos, Rosberg foi o mais rápido com 306 km por hora. Hawthorne contornada. Aí eles vão para Westfield. Você vai acompanhando os 26 carros que largam a 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 em 1985. Toda a parte de alta, a parte lá do miolão, do circuito de Branzett. Novamente, a pleno. Vai vendo a passagem dos carros, você daqui a pouco vai curtir a largada com Ayrton Senna na pole, Nelson Piquet a seu lado na primeira fila. Mansell e Rosberg na segunda, Streif e Prost na terceira fila. Alboreto larga em 15º. Aí o Pierluigi Martini, esta curva que eles acabaram de fazer, a Stirling, aí a Jim Clark, que dá acesso à reta do box, que não é tão reta assim, mas hoje eles chegam no ponto de largada nos treinos a 302, 303 km por hora. Ayrton Senna vai buscando o seu posicionamento. Ele larga por dentro. A paddock, a primeira curva tomada à direita. Aí Ayrton vem chegando. Piquet vai chegar também.
Os últimos largam lá no meio da curva. Derek Ongaro, starter, o partidor oficial. Vai aguardando que os carros todos parem. A última fila com Chris Santana e Pierre Luigi Martini. Os dois que vão chegando lá. Piquet ficou um pouquinho mais para trás. Ayrton. Pintou luz vermelha, pintou a verde. Força Ayrton. Prost saiu pela grama. Mansell forçou muito. Ayrton vem por dentro, toma ponta, Mansell em segundo, Rosberg em terceiro, já assumindo a segunda posição, Piquet na quarta. Aí as duas Williams se estranhando na Druids, Piquet ficando na boa ali na paquera na quarta posição, aguardando para ver o que acontece. Ayrton escapulindo na ponta. Aí o Mansell. Ayrton forçou bem na largada, o Piquet foi na dele, o Prost foi na grama e as duas Williams se estranharam. Veja só, ali no mergulho como os carros tocam aquela chapa de proteção do fundo embaixo do chassi, tirando a faísca. É a primeira de 75 voltas no Grande Prêmio da Europa no circuito de Brands Hatch. Aí você vê o Piquet, Mansell, De Angelis, Surrer, També e Johansson. Largou bem o De Angelis, que largou na 9ª posição. Muito pressionado Ayrton. Piquet fica em terceiro ali na boa. Aí vem eles para completar a primeira volta. Ayrton em primeiro, Rosberg em segundo, Piquet em terceiro. Mansell em quarto, depois De Angelis, depois Surrer. São as primeiras posições da liderança de Ayrton Senna na segunda volta. Aí fazendo a Druids. Sempre perseguido muito de perto por Rosberg. São reconhecidamente os dois pilotos mais rápidos da Fórmula 1 no momento. Aí a repetição. Isso logo depois da largada. Quando o Rosberg ficou, quando as Williams se estranharam, o Mansell sobrou, o Piquet aproveitou para assumir a terceira posição. Rosberg pressão total. Ayrton fecha a porta, não permite a ultrapassagem. Ayrton em primeiro, Rosberg em segundo. Piquet vai chegando, vai chegando. Vai participar da briga pela liderança. Mansell fica um pouquinho para trás. Essa é a segunda volta. Eles vão na Jingle Bell se aproximando mais uma vez da Stirlings para depois entrar na Clark e completar a segunda volta. Aí as Ferraris com Alboreto e Johansson. O Prost, que largou pela grama, ficou lá para trás. E o Alboreto assume a 9ª posição. Por enquanto o Alboreto vem à frente. Ayrton contornando a paddock. Veja Rosberg, Piquet logo atrás. Aí os três, o Mansell que vem tentando chegar. O quinto é De Angelis. Surrer vem na 6ª posição, são os 6 primeiros colocados. 2 voltas completadas, um total de 75 neste Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch. Reginaldo Leme, sua primeira participação quando o carro de Derek Warwick já está parado no box. Bom dia, amigo da Globo. Você está vendo aí o que se esperava, uma das melhores corridas do ano e deve continuar assim, porque em Brands Hatch as coisas se equilibram, a disputa é sempre muito maior e você vê aí o equilíbrio entre os 3 primeiros depois de uma largada totalmente diferente entre eles. O Keck largou mal, ficou quase parado, foi ele que atrapalhou o Prost teve que sair para a grama, recuperou depois em cima do Mansell, causou aquele problema todo com o companheiro de equipe, jogou o Mansell para fora. O Piquet deu um início bom e parou também, não completou a sua largada, que poderia ser boa, e só o Ayrton largou bem. Mas aí estão os 3 embolados, porque o circuito de Brands Hatch proporciona isso. Vê a repetição, como o Rosberg ficou parado ali, levando o Prost para fora, e o Piquet, que saiu bem e parou logo depois. Agora em Brands Hatch as coisas se equilibram, está aí todo mundo próximo um do outro, nós vamos ver realmente a corrida excepcional que se esperava. O Prost tem que se recuperar e vai fazer uma grande corrida, porque o Alboreto, que está com a Ferrari em péssima fase, está na frente dele, e isso ele não pode permitir, ele que tem que lutar pelo menos para fazer 2 pontos a mais que o Alboreto e sair daqui como campeão. Aí você vê
Ayrton Senna e Rosberg, que vinha coladinho dele. Na Surtees deu uma escapadinha e ficou para trás. O Piquet rapidamente colou no Rosberg. Com um pouco de folga, Ayrton. Ayrton, Rosberg, Piquet e Mansell. Tudo que se esperava realmente. Os 5 que vinham na balada. Os que vinham para frente. Os que brigaram no treino pelas primeiras posições. Os que tiveram o melhor rendimento. Por enquanto vem dando a lógica aí nas 5 primeiras posições. O Prost, que foi na grama, caiu para 14º, já está em 10º lugar. O Alboreto está em 8º. Só que o Alboreto é que teve mais lucro. Largou em 15º, está em 8º. O Prost largou em 6º e está em 10º. Aí vem eles para completar a volta de número 4, passando Ayrton, passando o Rosberg. Está falando mais alto na reta o motor Honda de Keck Rosberg. Foi para cima do Ayrton, se aproximou de novo. Aí na Druid, os dois bem por dentro, também Piquet e também Mansell. Todo mundo sabe das coisas ali. Hill. Vem a Surtees. Aí você vê o próximo. Está na frente do Lafitte. Está muito difícil do Ayrton segurar a ponta nesse início de corrida, porque como o Galvão falou, realmente o motor Honda, já o Martini fora da corrida, o primeiro a sair fora, batendo, mas batendo de traseira sem nenhum problema aí, você viu, batendo nos pneus. Mas o Ayrton está lutando muito para se manter à frente, porque o motor Honda do Rosberg está realmente falando mais alto. O que o Ayrton pode fazer é se aproveitar das curvas fechadas e fazer a curva toda fechadinha do jeito que pode. E aí ele está segurando um pouco o Rosberg. Aí vão eles outra vez para Clark. Vão contornar a Clark. Curva de alta. Vem entrando, vem buscando a reta de novo. Rosberg colado. Vai tentar pegar o vácuo da lote de Ayrton nesta reta. Para tentar alguma jogada na paddock. Aí você tem a câmera colocada no carro do momento da largada. É no carro do Patrick também. Você tem uma imagem toda especial, que lhe dá toda uma emoção. Como os carros vão buscando, olha o Patrese, foi na grama, voltou, perdeu posição, também brigou ali, teve que segurar no freio para não entrar atrás do carro do Patrese. A mudança de marcha, quando sai aquela língua de fogo ali no motor turbo, todos eles embolados ainda. Ali foi a Druid. E agora voltamos, olha como bate o carro do Rosberg, como tira a faísca. E olha como ele vai para cima do Ayrton de novo. Vai buscando posição de ultrapassagem. Ayrton vai segurando a ponta. 5 voltas completadas, estamos na volta de número 6. Fiquei em terceiro, Mansell em quarto. Eles vão abrindo para o quinto colocado, que é De Angelis, que traz Mark Sugra na 6ª posição. Os 4 primeiros vão da Clark. Mansell não consegue chegar. É que o ritmo é forte, mas o Ayrton não está segurando tanto assim, porque senão o Mansell teria chegado. Mesmo traçado. Aí o Ayrton modifica um pouco. Busca um pouco mais por dentro. O Rosberg vai buscar a tomada mais um pouco mais lá fora. Mergulhou firme agora em cima do Ayrton. Agora ficou em condições de ultrapassagem. Ayrton tenta lá no troco, volta à frente, rodou Rosberg, Piquet bem-vindo, bateu nele. Mansell passou para assumir a segunda. Piquet perdeu o bico do carro. Rosberg tenta sair pela grama. O Rosberg meteu por dentro, o Ayrton disse, comigo não. Rosberg rodou e sobrou para o Piquet, veja no replay. Rosberg meteu por dentro, o Ayrton voltou, rodou, Piquet bateu, Mansell passou. Aí o Piquet toca, perde o bico e fica fora da prova, né? Vamos ver o replay de novo. Não tocou, mas ficou uma posição difícil para o Rosberg. Vai dar discussão. O Piquet fez tudo o que podia para evitar a batida, tudo o que podia, só que o carro do Rosberg não parou. O Piquet tentou sair para o lado, mas... E aí foi sua suspensão, foi embora. A corrida realmente acabou para o Piquet. Vinha correndo em terceiro, Nelson Piquet. E o Rosberg tá lento, você vê. Problema no pneu do Rosberg, deve ter furado. O Ayrton escapou ali na ponta. Ele deu a volta, meteu pra dentro. O Rosberg, quando freou, rodou. E sobrou pro Piquet, que não tinha nada com a história. O Mansell é que assume a segunda posição.
Olha o Rosberg. Vem chegando no box. Na toca do pneu traseiro esquerdo. Mecânicos da Williams na troca de pneus. Está louco da vida o Rosberg ali. Bom, mas não tem que estar louco coisa nenhuma. Ele errou, o erro foi todo dele. Ele tinha condições de ultrapassar o Senna, saiu do vácuo no momento certo, aí ele errou a freada. Aí ele percebeu que o carro estava desequilibrando, para não bater no Ayrton, ele fechou mais e rodou. Aí o Rosberg vai voltando à pista. Ele volta à frente do Ayrton, exatamente na frente do Ayrton, com a volta de atraso. Olha só, o Ayrton tem que passar pelo Rosberg. Não vai ser fácil não. O Rosberg com os pneus frios entrou fraco na Druids, o Mansell colou no Ayrton. O Rosberg ficou segurando ali. Aí o Mansell tenta, botou por dentro e passou o Ayrton. Mansell assume a ponta, portanto. O Ayrton ficou encaixotado atrás do Rosberg. O Mansell aproveitou esperto, botou por dentro e assumiu a ponta. Começa com várias alternativas e com muita emoção o Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch. Está ajudando bem os brasileiros o Keke Rosberg nas corridas. Tirou um e agora proporcionou ao Mansell pegar o Ayrton Senna, que não tinha nada a ver com a história. E agora ele deixou o Mansell passar e meteu o carro na frente do Ayrton. Avançou. É uma grande rivalidade que vai sendo criada desde o ano passado entre Ayrton Senna e Keke Rosberg. São dois pilotos de extrema habilidade, de muito arrojo. Olha só, o Mansell folgou, porque o Ayrton ficou preso atrás do Keke Rosberg. Nessa altura ele já vem com os pneus mais aquecidos, já vai no ritmo. Mansell é o líder, Ayrton é o segundo colocado, De Angelis é o terceiro, Johansson o quarto, Suger o quinto. Prost já vem na sexta posição com o Alboreto em sétimo. Mas o Prost já recuperou tudo que tinha que recuperar. Já chegou no Alboreto, já passou o Alboreto. Olha o Prost aí, que já é o sexto colocado. Teve problemas na largada, mas vai fazendo mais uma vez uma grande corrida. Este grande piloto francês, Alain Prost. Aí é o replay para você. Quando o Ayrton ficou meio na dúvida, será que o Rosberg vai jogar esse carro em cima de mim? Aí o Mansell se aproveitou e passou. E assumiu a ponta. 9 voltas completadas. Um total de 75 no Grande Prêmio da Europa. Nesse ponto aí, nesse replay que você acaba de ver, o que aconteceu é que o Ayrton foi limpo demais. Porque se é o contrário, o Mansell, pelo lado de fora, o Mansell toma a frente, porque ele tinha até esse direito, ele estava bloqueado pelo Rosberg, ele tinha até o direito de tomar a trajetória. Mas o Ayrton foi limpo demais. O Ayrton ficou muito para trás. Ficou muito para trás em relação ao Rosberg. Mansell é o líder. Ayrton perdeu muito contato com o Mansell e com o Rosberg. O Rosberg deu uma volta de atraso. Aí você vai vendo Ayrton Senna por enquanto na segunda posição. A corrida terminou para Nelson Piquet quando o Rosberg rodou na tentativa de ultrapassar Ayrton e Piquet bateu nele. É difícil essa altura saber o que aconteceu com o Ayrton. Ele perdeu o contato e o De Angelis, que vem em terceiro, vem chegando nele. Johansson botou o Suger fora da pista. Mark Suger tentou passar, o Johansson fechou a porta e botou o Suger para fora. E o Prost já vem ali, na sexta posição, já se aproximando do Suger. 10 voltas foram completadas, estamos na volta de número 11. De Quina pra Lua, a nova novela das 6. Estreia dia 21. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Colinos, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Aí você vai vendo o Suger e o Prost passando. Nós já vai chegar no Suger para brigar por essa quinta posição. O Alboreto está em oitavo. O Prost está em sexto. Quando ele passar o Suger, ele chega aos pontos necessários para ser campeão do mundo. Só que tem muita corrida pela frente.
vai acompanhando a tocada firme e segura de Alain Prost. Estamos na volta de número 12. Johansson, Surrer e Prost. Estamos conferindo na próxima passada a diferença de Mansell para Ayrton. A equipe Lotus já está pronta no box para uma troca de pneus. Aí você vê o Mansell. E o Rosberg, inclusive, já passou. Só que ele tem uma volta atrás. Mansell, o líder, completa a volta de número 12. Já viu o Mansell, o Ayrton já passou em segundo, o De Angelis também, terceiro, o Ayrton ficou realmente bem para trás. Sendo que nesta última volta o Ayrton perdeu 1,9 segundos em relação a Mansell, quase 2 segundos numa volta. Dizia o Ayrton realmente, antes da corrida, o ponto crítico serão os pneus. Vamos ver se nós acertamos na escolha, a ideia é não parar. Mas parece que ele tem problemas nos pneus. Mas com a Ferrari de Alboreto no box. A Alboreto estava em 8º lugar e para no box para a troca de pneus. Coincidentemente, Galvão, a escolha dos pneus do Ayrton foi exatamente a mesma, tanto do Keck Rosberg como do Nigel Mansell. Alboreto volta atrás de Felipe Alliot. Volta na 21ª posição. Olha ele aí. Teve o Alliot passando com a Ram e o Alboreto. Mansell, Ayrton, De Angelis, Johansson, Surrer e Prost, confirmando a informação nas 6 primeiras posições depois de 12 voltas. Mansell acaba de completar a volta de número 13. Ayrton passa completando também a volta de número 13, o mesmo acontece com De Angelis, que é o terceiro. Aí você vai vendo o Rosberg, tem uma volta atrás, mas por enquanto é o dono da melhor volta, na volta de número 10 com 1:13.006. Rosberg e Mansell. Prost continua na 6ª posição. Quem está à sua frente agora é Johansson, porque Surrer ultrapassou Johansson. Surrer passa a ser o 4º, Johansson o 5º e Prost o 6º. Alboreto é 21º. É só o Prost levar na boa. Olha só como ele já chega no Johansson. Já chega para brigar pela 5ª posição. É só levar na boa para tentar o título de campeão do mundo. Com 2 provas de antecipação aqui em Brandset. Chega que chega em cima do Johansson. Aí a informação que nós demos agora há pouco. 1:13.006, 10ª volta, a melhor volta de Keck Rosberg. Prost vai para cima do Johansson. Vai fechando a volta de número 14, Prost. Chega na paddock, aí não dá. Ele sai da Druid, vai mergulhando para Rio. Alboreto. Michele Alboreto, olha aí. Vai pegando fogo, estourou, vai jogando óleo em cima ali do escapamento. Vai enchendo a pista de óleo. E vai pegando fogo, bravo. Olha só como ele escorregou. Vai jogando óleo na roda traseira. Vai tentando ali apagar o fogo. É fim de prova para Alboreto. Fica tudo nas mãos de Prost para ele conquistar o título. Alboreto parou no box, voltou em 21º. Vai aumentando o fogo. Ele, como pode, vai levando o carro para o box. Vai entrando Alboreto. É o óleo que cai ali. O bombeiro pediu para ele parar. Ele pede que não. Pede que não estraguem o carro todo. Ele pediu para que não acionassem os extintores. Agora foi acionado o extintor automático dentro do cockpit. No aumento da temperatura, o extintor automático dentro do cockpit gelou ali as pernas do Alboreto, ele teve que levantar.
Passa um drama em Michele Arboreto. Na tentativa de salvar o carro, ele trouxe para o box. Se ele tivesse parado no primeiro fiscal de pista com o extintor, lá o fogo teria parado. Trouxe o carro para o box, queimou bastante o carro. É dizer, uma atitude estranha do Arboreto. Tá com fogo, para no lado da pista, vem logo alguém e apaga o fogo. Vai ficar com a perna gelada até de noite. De qualquer forma, que grande imagem da fase que atravessa a Ferrari e do amor que Arboreto tem por uma equipe que ele esperava que o levasse a campeão mundial esse ano. Sentindo que não dá já nas últimas provas, mas tentando, fez o que pôde e agora está tudo à mão do Prost. O Prost só precisa de um quinto lugar. A posição tranquila que ele pode alcançar para um piloto que em 13 provas disputadas até agora 10 vezes subiu ao pódio, você imagina que é fácil conseguir um quinto lugar. 16 voltas foram completadas, a liderança de Mansell com Ayrton em segundo, vem 6 segundos e 2 atrás, De Angelis é o terceiro, Sugar é o quarto, Johansson o quinto, Prost é o sexto colocado. Aí o Prost, o Lafitte vem logo atrás ali, é o sétimo, rendendo bem a LG desde os treinos. Johansson, Prost e Lafitte. Você vê inglês acompanhando o Prost, que tem tudo nas mãos para ser o primeiro francês campeão do mundo de Fórmula 1. Já aqui em Brasília, Lafitte aperta em cima dele. É que o Prost está com muito cuidado, né? Está com excesso de cuidado. Ele tem carro ali para passar o Johansson, vai com excesso de cautela. E o Lafitte vai perdendo a paciência ali atrás. Aí vamos acompanhando uma definição dessa briga que é importante. Aumenta a diferença de Mansell para Ayrton, 7.5. Cai a diferença de Ayrton para De Angelis, passa a ser 2.6. Não tem essa altura equipamento Ayrton para acompanhar o ritmo de prova do Mansell. E o próprio De Angelis vem tirando um pouco. Aí você tem a tomada aérea e vê como o Johansson tem o Prost um pouco mais atrás e o Lafitte acompanha logo ali. 17 voltas completadas, total de 75 neste grande prêmio da Europa, começou quente. E o Rosberg, que tinha uma volta inteira de atraso, já passa a ser o 20º colocado. Olha o Lafitte tentando para cima do Prost. No desenvolvimento do pneu Pirelli durante a temporada, a Ligier acompanhou esse desenvolvimento no próprio desenvolvimento do seu chassi, do seu carro, com o motor Renault, e está aí fazendo um belo final de temporada, Reginaldo. O Lafitte nas últimas corridas, embora ele não tenha marcado pontos nas últimas duas, mas antes dessas, ele fez pontos em 3 seguidas. E depois aparece o Felipe Streiff, um piloto que em apenas 3 corridas, obviamente sem experiência nenhuma, já demonstra tudo isso. Quer dizer, demonstra a evolução do carro, e uma evolução que não se vê há muito tempo na história da Fórmula 1 como essa da Pirelli. Do começo do ano para agora, há muito tempo não se vê um desenvolvimento tão rápido de um pneu, de um equipamento qualquer, no caso um pneu que passa de um mero participante a um equipamento que se equilibra hoje com um outro que já está há 20 anos na Fórmula 1 dominando. Realmente a Pirelli fez um extraordinário trabalho e é responsável pela melhora da Brabham no meio do ano e a extraordinária melhora da Ligier. Agora, Ligier é a equipe que já merece um outro motor, um motor mais forte. Você viu aí o Lafitte realmente ultrapassando o Alain Prost, que é seu amigo particular, mas que ele esperou o quanto pôde. E com isso, o Lafitte passa a ser o 6º, veja no replay, e o Prost cai para 7º e perde um pouco o contato ali com o Lafitte. Ele tinha que ganhar uma posição, acabou perdendo uma, e ele tinha que insistir ali, mas perde um pouco o contato, foi forte lá na zebra, vai ficando para trás. O Ayrton perde mais tempo, passa a ter 9 segundos de diferença para Mansell, vai se sustentando à frente de Hélio De Angelis. Olha o Lafitte aí, foi pra cima do Johansson, meteu por dentro na paddock, foi-se embora o velho Lafitte. 41 anos de idade, é o mais velho da Fórmula 1. Já foi 2 vezes ao pódio este ano, em Silverstone e no
Nürburgring, na Alemanha. Lafitte é o quinto e Johansson o sexto. E Prost é o sétimo. Olha o replay da ultrapassagem de Lafitte em cima de Johansson, metendo por dentro da paddock. Lauro Corona e a oração de São Francisco. Hoje no Fantástico. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Colinas. Aí nós vamos vendo Johansson e Prost. Aí se aproximando de 10 segundos a diferença do Mansell para o Ayrton. Veja só, Mansell, Ayrton, De Angelis, Surrer, Johansson e Lafitte. 9,72. Continua preparadinha a equipe Lotus no box para uma troca de pneus. As duas equipes de mecânicos, tanto para o carro de Ayrton, que vem em segundo, como para o De Angelis, que vem na terceira posição. O De Angelis não consegue se aproximar do Ayrton, e o Surrer é que está mergulhadinho em cima do De Angelis aí. Vai rendendo muito bem a Brabham do Surrer, o que mostra que o Piquet tinha excepcionais chances na corrida. Chances que terminaram na batida com Rosberg. Passa a ser o terceiro colocado, Mark Surrer. Ele passa, o Hélio vai abrir e vai para cima do Ayrton. Não tenho dúvida nenhuma. Aí o replay da ultrapassagem de Surrer, tranquilo e sossegado em cima de Hélio De Angelis. Botou do lado. O Max Surrer foi outro piloto que andou muito bem nos treinos e é um piloto que merece também um futuro melhor na Fórmula 1. Ele, com 34 anos de idade, só correu em equipes pequenas até ter realmente essa chance na Brabham. Não é certo que ele continue, aliás, é praticamente certo que ele cai fora. A Brabham está fechando o contrato com o Hélio De Angelis e deve ficar com o segundo piloto, ou o Ricardo Patrese ou o Derek Warwick. Mas, de qualquer forma, o Surrer tem mostrado também, mostrou nessa corrida, nos treinos oficiais dessa corrida, toda a sua qualidade. Prost continua na sétima posição, o Moreto está fora. Ayrton é o segundo colocado, mas a diferença aumentou mais 1 segundo em uma volta. Foi de 9,7 para 10,7. Tem problemas sérios de rendimento. Ayrton Senna com sua Lotus número 12, que vem na segunda posição. Vai abrindo e vai abrindo, Nigel Mansell na ponta. Aí vai ele. E olha, um inglês não ganha uma corrida de Fórmula 1 desde a última do Jim Hunt. E olha que o Hunt já parou de correr faz tempo. Você vê o Lafitte agora estabelecendo a melhor volta na corrida. E a Ligier, o grande problema da Ligier vai ser o ano que vem. Porque até agora, demonstrando esse desenvolvimento todo, ela realmente está subindo bastante como equipe, mas não vai ter motor no ano que vem. A Renault, meio de rixa, uma rixa que sempre existiu entre as duas equipes francesas, a Renault parando, vai continuar cedendo o motor apenas para a Lotus e a Tyrrell, e se recusou a continuar fornecendo motor para a Ligier. A Ligier está tentando aí, BMW, está tentando inclusive a Porsche, TAG, está tentando um negócio com a Honda, mas não se sabe até agora se ela vai ter motor para continuar o ano que vem. Aí você vê o Mansell, e falando do Lafitte, ele está impossível. Ele já está coladinho no Hélio De Angelis para brigar pela quarta posição. Mansell, Senna, Surrer, De Angelis, por enquanto que o Lafitte está colado. Depois Lafitte em quinto e Johansson em sexto. E Prost na sétima posição. Cotidiano, carga pesada, hoje, 2 da tarde. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. レースも安定しています。安定したドライビング。トップに立ってから何かもう一つ良さが発揮されているというナイジェル・マンセル。このフィリップ・アリオを周回遅れにしていきました。さあそして次が今度はザクスピードのマシンも今かわしていきました。こちらも周回遅れにしています。 Aí nós voltamos com a imagem de Ayrton Senna. Ele completou a 23ª volta. Mesma volta já completada pelo líder Mansell, pelo terceiro colocado Surrer, por De Angelis, por Lafitte, por Johansson e por Prost, os 7 primeiros. E repare como o Surrer vai chegando no Ayrton. O Lafitte já ultrapassou o De Angelis. Temos, portanto, Mansell,
Ayrton, Surrer, Laffite, De Angelis e Johansson nas 6 primeiras posições. Mas é difícil a posição de Ayrton Senna para segurar esse segundo lugar. Vem muito mais forte a Brabham número 8 de Mark Surrer do que a Lotus número 12 de Ayrton Senna. Eles estão na 24ª volta. O Prost, por enquanto, não marca pontos. Aí eles entram pela reta. Saiu com mais tração. Mas olha o Laffite como vem chegando também. Como passou o De Angelis, ele já deixou para trás. Já deixou muito para trás o Hélio De Angelis, que passa a ser o 5º colocado. Acontece essa altura também que a diferença do Mansell para o Ayrton, que passou bastante dos 11 segundos, cai para 10 e 6. Começa também a perder um pouco de rendimento o carro de Nigel Mansell. Caiu 1 segundo agora a diferença de Mansell para Ayrton. E você vê que o carro de Ayrton não tem um bom rendimento, porque veja como o Surrer se aproxima com facilidade, como o Laffite, esse que você vê aí, também já vem chegando. Ayrton faz a ultrapassada em cima de Christian Danner. Leva com ele Surrer e vem chegando o Laffite. É quem vai fazendo a corrida mais fantástica até aqui, Jacques Laffite. Largou na 10ª posição. Vem em 4º e vem tentando se aproximar. Faz a ultrapassagem também em cima do Zak Speed e Christian Danner. 24 voltas completadas. Apareceu lá embaixo a imagem do Hélio De Angelis, que é o 5º. Aí você vai vendo o Laffite. Os 6 primeiros já cruzando, completando a volta de número 25. Volta a subir a diferença de Mansell para Senna, quer dizer, acontece que está todo mundo acostumado, né? O Mansell é um piloto muito rápido, mas não é regular. Ele deve ter cometido algum erro. Então a escapadinha, a diferença caiu, agora volta a abrir. O Capelli, Ivan Capelli, italiano que faz a estreia na Fórmula 1, tomou um susto ali com a Tyrrell. As feras chegaram, ele levantou o braço. Ele disse, pode passar, quero distância. Ayrton logo atrás, Surrer. Chegou de vez. Saiu da Hawthorne. Fizeram a Stirling. E vão para Clark mais uma vez. Ayrton na reta e o Surrer. Aí não conseguiu a aproximação que queria. Tem que fazer a Druids ali atrás. Aí, começa aí. Mergulham para Rio. Está subindo bastante a diferença de Mansell para Ayrton, 12,5. Não há diferença de Ayrton para Surrer, você acompanha nem para o Laffite. Como o Surrer não consegue a ultrapassagem, como não tem um rendimento muito bom o carro de Ayrton, o Laffite chegou. Surrer botou de lado. Aí não, vai ser difícil. Tem que caprichar. Chegar, ele chega. Passar é outra conversa. Aí tem que passar na força do motor, pegar o vácuo, porque aí tira de lado, aí não tem jeito. Eles vão pegar tráfego. Keck Rosberg passa a ser o 14º. Você se lembra que ele bateu, rodou, bateu, parou no box, trocou pneu, voltou em 21º, está em 14º. Ayrton passou por Alliot, deixou o Alliot entre ele e o Surrer. Na Druids o Alliot ficou ali no meio. Balançou o Ayrton. É um problema no pneu ali. Hoje na preliminar da Fórmula 1, uma prova da 1600 e uma nova vitória brasileira.
Carcassi, que vem iniciando sua carreira no automobilismo internacional, conseguiu a vitória. E aqui conosco, um brasileiro que vem se destacando muito, porque ele já foi campeão de 1.600, já foi campeão europeu de Fórmula 2000 e entra no próximo domingo em Silverstone com 5 pontos de vantagem na última prova para ser mais um brasileiro campeão de Fórmula 3. Quer dizer, foi campeão no Brasil de kart, de Fórmula Fiat e vem ganhando todas as categorias aqui. E dizem que pode estar com um pé na Lotus para ser o companheiro de Ayrton na próxima temporada. É Maurício Gugelmin, que está aqui acompanhando, evidentemente torcendo muito por Ayrton Senna e fazendo todo sinal aqui para nós que o problema é de pneu, não é isso, Maurício? Com certeza o Ayrton teve que imprimir um ritmo muito forte no começo da corrida para conseguir ficar na frente do motor BMW do Piquet e dos Hondas de Rosberg e de Mansell. Com isso, ele postou um carro demais, talvez no freio e principalmente nos pneus. Então eu estou esperando que logo ele deve entrar ao box para pegar um jogo novo de pneu para continuar a sua corrida. Domingo, campeão de Fórmula 3? Estamos lutando, o carro nos treinos tem estado perfeito, com um desempenho superior aos meus adversários, então não tem nada que possa acontecer que me tire esse campeonato. É assim que tem que ser, com muita fé e muita vontade, para ganhar mais um título na Europa. E quem sabe a confirmação da notícia, sendo companheiro de Ayrton Senna na Lotus na próxima temporada. Seria bonito, né? Grande Prêmio Brasil, primeira prova do ano, Pequena Williams e na Lotus Ayrton Senna e Maurício Gugelmin. Ayrton vai segurando a segunda posição. O vírus do amor, Rita Lee e Roberto de Carvalho, hoje no Fantástico, que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Esso Brasileira, Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Repare que o Prost continua ali atrás do Johansson. Essa altura a gente não sabe se está faltando equipamento por Prost tentar alguma coisa a mais, ou se ele está levando a corrida, economizando tudo que tem direito, para tentar no final ver o que acontece. Herdar as posições, 2 só, já lhe daria um título de campeão. Ou, últimas 15 voltas. Se não pintar nenhuma desistência na frente, aí o próximo é a luta. A gente não pode adivinhar o que pensa um piloto na pista, mas parece ser essa a atitude do Prost. Eu tenho a impressão que sim. Porque o Prost sabia desde os treinos o que ia acontecer no início da corrida entre Senna, Piquet, Rosberg, Mansell, De Angelis, Surer. Ele sabia que todos eles iam gastar o que tinham sem economizar nada, lutando para se manter na frente, lutando por uma vitória. Isso aconteceu nos treinos e fatalmente iria acontecer na corrida e aconteceu. Ele, Prost, está na dele, só economizando tudo, ainda mais agora que tudo é lucro, porque o Alboreto já foi para casa. 30 voltas completadas. A diferença vai se mantendo agora na casa dos 12 segundos de Mansell para Ayrton, 12.6. Aí o John Watson, você viu com a McLaren número 1, Nick Lauda continua com um problema no pulso direito depois da batida no treino no Grande Prêmio da Bélgica, que o tirou do Grande Prêmio da Bélgica, acabou tirando também do Grande Prêmio da Europa aqui em Brands Hatch. E o John Watson volta a correr depois de 2 anos, quer dizer, tá sem mão, né? Difícil, 2 anos sem sentar no Fórmula 1, mas o Watson vai fazendo a corrida dele, vai levando para ver o que acontece. Está na 16ª posição com uma volta atrás. Ayrton, Surer e Laffite. Laffite chegou. Também fica difícil ele tentar uma ultrapassagem. Pro Surer falta braço para passar o Ayrton. E pro Laffite falta motor para passar o Surer. Agora vai para cima de vez o Surer. Confirme aí depois de 30 voltas. Mansell, Senna, Surer, Laffite, De Angelis e Johansson. Próximo é o 7º. Também é tráfego. Ayrton mergulha na Rio para encontrar o tráfego de Patrick Tambay. Também é o 17º colocado. Ayrton ficou numa posição difícil, consegue a ultrapassagem, Surer vai junto, vai ficar difícil para o Laffite.
Mas o També segurou, cavalheirescamente segurou para que os três pudessem passar. Aí vão eles. Ayrton Senna é o segundo. Zuger é o terceiro. Laffite é o quarto. A torcida quer que o problema do Ayrton seja exatamente só de pneu. Ele parece que achou um ritmo ali, vai segurando os dois. E se for pneu, é a hora que não der mais, a hora que o sapato furar, para no box e troca. Eu estou torcendo para a televisão inglesa fazer o corte ali do carro do També, que está exatamente atrás daqueles três lutando ali e que tem a câmera no carro. Seria uma boa mostrar nessa oportunidade. O També é outro piloto que já está definido para o ano que vem. Finalmente assinou seu contrato com a Beatrice, a equipe americana, vai ser o segundo piloto, ou o primeiro, junto com o Alan Jones. Ali quem puder mais é que vai levar. E eu acredito mais no També do que o Jones, embora os dois já não sejam pilotos em ascensão, são pilotos que já tiveram a sua grande fase, mas não estão mais em ascensão. Olha aí a câmera. Agora recebeu óleo, né? Muito óleo dos outros três carros, ela sujou um pouco. E já não tem mais ninguém à frente para mostrar. Mas enfim, está aí registrado. E o També assinou com a Beatrice, vai correr junto com o Alan Jones. E é uma dupla mais ou menos ideal para a equipe Beatrice, porque é uma equipe que no primeiro ano dela, não se considera esse ano agora que está fazendo algumas corridas com o motor Hart, não é o motor dela, ela vai ter um motor Ford Cosworth turbo exclusivo, mas o ano que vem, que vai ser o seu primeiro ano, também não vai querer muita coisa. Ela precisa de pilotos que tenham experiência para desenvolver carro e motor. Até aí, Jones e També vale muito. É uma equipe, você sabe, é uma equipe que tem nomes importantes na sua retaguarda. Tem o Carl Haas, que é o dono. O Carl Haas é dono da equipe e dono da melhor equipe da Fórmula Indy há muito tempo nos Estados Unidos. Tem o Ted Meyer, que você se lembra bem do tempo do Emerson Fittipaldi. Tem outros nomes, tem Ted Alistair, que é um ex-team manager da equipe Williams. Realmente está preparada para ser uma grande equipe na Fórmula 1 dentro de alguns anos. Você viu aí como o Johansson chegou no De Angelis e o Prost também. Mas o De Angelis é o quinto, o Johansson o sexto e o Prost o sétimo. Ele está próximo, muito próximo ali do que ele precisa para ser campeão do mundo. Quem ama não mata. Amanhã, sexto capítulo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. 今7位がプロスト。ただプロストはもうこの頃になるとだんだんその速さに頼る戦い方じゃなくて本当に戦略的に考えていくやり方をしましたからすごく知的な戦い方してますよね。さあそして2位争いグループですが、ここで今ベルガーを周回遅れ、今16位のベルガーに対してアイルトン・セナが直線でパスしていこうとしています。後のチームメイトですけどね。すんなりとここはパス。 Voltando com a imagem de Ayrton Senna. Conseguiu uma ultrapassagem em cima do Thierry Boutset. O Suger força agora para conseguir também a ultrapassagem. Leva com ele o Laffite. E olha, vale aí um aviso, hein? Daqui a pouco. Deve pintar na tela e segura a fera. Rosberg já está em décimo. Aí é o Williams. Aguardando. Aí é pro Mansell. Baixou outra vez. Esteve acima dos 13. Baixa dos 13 a diferença de Mansell para Ayrton Senna. Aí você vai vendo o Mansell. E Ayrton é ultrapassado pelo Suger. Finalmente o Suger consegue a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Suger passa a ser o segundo colocado. Ayrton é o terceiro com o Laffite em quarto. É mais difícil nessa altura segurar o Laffite ali do que o tempo todo que ele segurou o Suger. Sabe mais das coisas o Laffite. Já vai mergulhando para cima do Ayrton. Vamos ver se ele vai parar para a troca de pneus. A equipe Lotus continua preparadinha no box. Nós temos 34 voltas completadas. Aí o replay da ultrapassagem. Na força do motor, despejou tudo e conseguiu a ultrapassagem. Portanto, temos Mansell em primeiro, Suger em segundo, Ayrton em terceiro, Laffite em quarto. Hélio De Angelis em quinto, Johansson em sexto, Prost em sétimo, Brandon em oitavo, Streif em nono e Rosberg em décimo são os 10 primeiros colocados. Meio quilo de encrencas. Magnum, nesta terça nobre. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona. Colinos.
Top Plus e Esso Brasileira. No mesmo ponto da volta anterior, o Laffite consegue a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Cai para a quarta posição Ayrton Senna. Mansell, Surrer, Laffite, os três primeiros. Você pode ver de novo a ultrapassagem do Laffite em cima de Ayrton Senna. E agora já volta. E volta com a imagem do Prost. O Watson que está ali, mais atrás. Olha como o Surrer abriu, olha. Como ele tinha motor para abrir. Como ele tinha conjunto, tinha equipamento. Faltava braço. Várias vezes faltou foi coragem, ô Galvão. Eu estava quase retirando os elogios que tinha acabado de fazer ao Surrer. Mas acontece que o Surrer, que demonstrou qualidades, mas sempre guiando carros fracos. Ele estava desacostumado de guiar um carro forte como a Brava, porque quando ele entrou na equipe não tinha o apoio que tem agora, desde que o Piquet anunciou que sai. Aí ele passa a ter mais apoio. Isso acontece com o segundo piloto. É o que está acontecendo na Williams, já faz 3 corridas. Desde que ficou decidido que o Keck vai embora para a McLaren, você viu que a equipe toda começou a dar mais apoio para o Mansell e ele começou a conseguir resultados. É o que acontece agora com o Surrer. Estava faltando coragem, porque várias vezes ele botou o carro do lado do Ayrton e não passou. Mas depois conseguiu. Você vê que o Laffite, esse sim, conseguiu com muito mais facilidade. 36 voltas completadas, no total de 75 é o Grande Prêmio da Europa. Brands Hatch, Inglaterra, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de Pilotos, que pode até ter a sua definição hoje. Se Prost conseguir 2 pontos, porque o Moreto já está fora da prova, mas Prost, por enquanto, é o 7º colocado, não vai marcando nada. Aí o Surrer colocando mais uma volta em cima do John Watson. Watson passava pelo Danner, o Surrer veio na carona, passou, o Laffite passa por ali. O Ayrton vem logo atrás. Aí você vai vendo o John Watson que corre no carro que é de Niki Lauda. De Angelis em 10 segundos atrás do Ayrton, mas traz coladinho o Johansson, depois o Prost. Volta mais rápida a Laffite, 1:12.942, 207 km por hora. Com a ausência do Lauda, o Laffite era o segundo número de grandes prêmios. Ele seria o primeiro, mas o Watson, como está correndo, o Watson tem mais grandes prêmios do que ele. Surrer, vejam só, Mansell, 13 segundos e 9 de vantagem para Surrer. Depois vem Laffite, 14,9 desvantagem para Mansell, um só atrás do Surrer. Depois o Ayrton, depois de Angelis, depois de Johansson, nas 6 primeiras posições. Amanhã o humor de Jô Soares. Viva o gordo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Colinos, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Próximo box. Voltamos exatamente na imagem de próximo box. Aí o Prost parado. Vai ficar calçadinho de novo. Já saiu fritando tudo ali. Vamos ver agora o que vai acontecer, mas vamos ver a posição que ele volta. Voltou na frente do strafe. Voltou na 8ª posição. Quer dizer, entrou em 7º, voltou em 8º. Perdeu só uma posição para Martin Brundle. O pneu está frio, ele vem balançando para todo lado. Mansell, Surrer, Laffite, Senna, De Angelis e Johansson, os 6 primeiros. Depois Brundle é o 7º e próximo 8º. Agora, calçado de novo. A tendência é o Prost buscar um ritmo maior para ganhar posições, sair do 8º, chegar pelo menos à 5ª posição para ser campeão do mundo. Vamos na volta de número 40 para os 6 primeiros colocados. Rosberg continua em 10º. E quando ele chegou em 10º, ele ficou muito atrás do strafe. Ele agora está 3 segundos atrás. E a Ligier rendendo bem, fica mais difícil o trabalho do Rosberg para tentar uma aproximação.
Aí o Mansell. Aí o Mansell que vai completar mais uma volta. Ele passa completando a volta de número 40. Ele tem mais de 14 segundos de vantagem para o segundo colocado, que é Mark Surer. Você vai acompanhando aí a imagem de Nigel Mansell. Nessa altura já passaram Surer, Laffite e Senna. Olha aí, essa é a equipe do Ayrton. Ali aguardando. A qualquer atitude em relação a Ayrton e Hélio De Angelis. O problema do Prost é que ele está na 8ª posição, atrás do Brundle. Mas ele estava logo atrás de Johansson. E o Brundle está 17 segundos atrás de Johansson. Ele volta 14 segundos atrás do Brundle. Ele tem 31 segundos de desvantagem para o 6º colocado. É a mesma desvantagem para o 5º. Porque 5º e 6º estão coladinhos, De Angelis e Johansson. Mas são 31 segundos para o Prost tirar, para chegar em condição de fazer 2 ultrapassagens. E ele tem menos de 35 voltas. Quer dizer, tem que tirar aí 1 segundo por volta pelo menos para chegar. 41 voltas completadas pelo líder. Mas de qualquer forma você precisa contar com a habitual falta de regularidade do Nigel Mansell. E essa é uma grande chance do Mark Surer. Olha só. O Prost aí já, de pneu novo, 1:12:56. Acima dos 208 por hora. Agora ele vem que vem. Eu dizia que é uma grande chance do Mark Surer conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, ou mesmo o Jacques Laffite, que seria uma coisa inesperada, e do Prost, que está aí pronto, agora em condições de chegar. Aí você vai vendo o Prost. Eles estão na volta de número 42. Mansell, Surer, Laffite, Senna, De Angelis e Johansson mantidas as 6 primeiras posições depois de 41 voltas. 15 segundos, ponto 3. A vantagem de Mansell para Surer. Mansell completou a volta de número 42. Você vai vendo o Prost. Aí você tem Martin Brundle no box. Com isso o Prost recupera uma posição. Aí para a 6ª posição. Ele estava passando ali pelo Capelli, que é o companheiro de equipe do Brundle. Mas com a parada de Brundle no box, ele recupera. Levantaram o carro como se fosse por uma troca de pneus. Mas aí o problema é no motor, olha. Aí Ayrton Senna. O Ayrton vai tentando uma nova aproximação em cima do Laffite. Aí você tem o Laffite. E o Ayrton, o Laffite passou e abriu. O Ayrton vem chegando de novo, vem tentando pelo menos chegar. Laffite é o 3º e Ayrton é o 4º. Aí você vê o brasileiro Ayrton Senna, que foi pole position pela 6ª vez neste ano. Rosberg já é o 8º. Prost volta em cima de volta. Na última agora ele fez 1:12:23. Passou dos 209 km de média. Vem tentando tirar diferença. O Johansson já passou o De Angelis. Quer dizer, nós temos Mansell, Surer, Laffite, Senna, Johansson e De Angelis. O Prost está em 7º, 24 segundos atrás do De Angelis. Tinha 31. Em 24 segundos atrás do De Angelis. E o De Angelis só tem 1 segundo de desvantagem para o Johansson. Quer dizer, ele está a 25 segundos do título mundial. Aí vai ele. Agora ele partiu, hein? Essa altura, seja o que Deus quiser. Vai-se embora o Prost. Vai para cima do Shiver. Shiver é o 15º colocado. Usou toda a força do motor Porsche Tag de sua McLaren.
Passou na boa na reta. Faz a paddock. Vai subindo para a Druids. Aí tomando a Druids. Sempre por dentro. Beliscando a zebra. Usa toda a pista. Vai para a freada da Surtees. A mudança de marcha vai tomando. Começa a subida. Aí o do grande mergulho vai para a subida. Vai em direção à grande reta que leva para a Hawthorne. Aí vai acima dos 300 km por hora. Aí tomando a Hawthorne. Você vai acompanhando toda a volta, todo o traçado de Prost. Aí tocando tudo que tem direito para tentar ser campeão do mundo. Ele que vem de perder 3 títulos mundiais. Em 82 para Keco Rosberg, em 83 para Nelson Piquet, em 84 para Niki Lauda. Sempre brigando até o final. Aí a Clark. E vem pela reta. Ayrton tem essa altura 1 segundo e 4 de desvantagem para Laffite. Laffite é o terceiro colocado, Ayrton é o quarto. Mansell segue mantendo uma vantagem de 15 segundos para Surrer. Tome volta mais rápida do Prost, agora de número 44, esta última. 1:11, baixou finalmente de 12. 1:11:87. O recorde anterior era de 1:12:36. Em 1980, com Didier Pironi, carro asa, colava no chão. Ele segue acompanhando o Prost. Zebra virou pista para ele. Vai para Clark de novo. Tinha 24 segundos de desvantagem para De Angelis, tem 21,5. Vem tirando uma barbaridade o Prost. Vem tocando firme a McLaren. Ayrton encosta mais em Laffite. Está mais próximo de Laffite. Para tentar a briga pela terceira posição. Caiu também o rendimento do carro do Laffite, que passou a ter 6 segundos atrás do Surrer. E o Ayrton vem para cima dele. Apetite ele tem muito. Aí você vê o Mansell. Corre atrás de sua primeira vitória. Mansell está na Fórmula 1 desde 1980, quando estreou na Lotus no Grande Prêmio da Áustria. E o melhor resultado que ele conseguiu até hoje foi na última corrida, quando foi segundo colocado para Ayrton Senna no Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Ox da Williams, olha, presta atenção. E o Mansell vai levando, diminuindo ainda mais a diferença de Laffite para Ayrton. Aí tentando chegar para a briga pela terceira posição. De Quina pra Lua, a nova novela das 6, estreia dia 21. O que pinta de novo. なんですよ。そしてイヴァン・カペリが火吹いてますね。エンジンから火が上がっています。そしてリタイア。もうリアウィングも壊れてしまって、はい、クラッシュですね。ここでマシンを降ります。はい、デビュー戦はこうやってリタイアで終わってしまいました。どんなレースをするのか期待されていただけにリタイアということになりましたカペリ。そしてマンセル、もう確実に今周回を重ねていっています。Batida aí do Capelli. Faz a estreia na Fórmula 1 e na sua estreia acaba nos pneus. Sai inteiro do carro, mas Ivan Capelli dá um pouco de prejuízo para o Kentigel. Na sua estreia, ele bate. Parece estar sentindo a perna direita. Do jeito que ele sentou ali, protegeu um pouquinho o tornozelo direito, tá batendo de traseira, né? Sai inteiro do carro, perfeito Ivan Capelli. Então vamos lá, de Quina pra Lua, a nova novela das 6 estreia dia 21. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Voltamos com a imagem de Nigel Mansell. 47 voltas foram completadas pelos 6 primeiros colocados, pelos 7 primeiros.
Sétima posição importantíssima nesta corrida, porque por enquanto ela é de Alain Prost. Olha só, 16,7 a vantagem de De Angelis para o Prost. E cai a vantagem de Mansell para Surrer. Baixa de 14 segundos, ela esteve sempre acima dos 15 nas últimas 5 voltas. Mas o Mansell a gente nunca sabe, né, Reginaldo? Se é um problema no carro ou se é uma pane no Mansell. Se bem que ele ficou um pouquinho melhor depois daquela pancada na cabeça em Paul Ricard, você lembra? Aí que as coisas começaram a dar certo para ele. Aí vai Mansell. Vem fazendo belas corridas nessa temporada. Vai aí, sonhando com a primeira vitória na Fórmula 1. Em casa. — 48 voltas completadas agora. Aí Ayrton. E tome volta em cima do Zack Speed. Christian Danner. Já está a essa altura 5 voltas atrás. O Christian Danner é um novo piloto alemão. Aliás, um alemão que substitui os 2 alemães que a Fórmula 1 perdeu esse ano, Manfred Winkelhock e Stefan Beloff. E o Christian Danner, ele foi no domingo passado, conquistou o título de primeiro campeão europeu da Fórmula 3000, a recém-criada, criada este ano, a Fórmula 3000, e o Danner obteve uma extraordinária vitória contra Philippe Streiff, contra Emmanuel Pirro e contra Mike Tackwell. Os 4 estavam na luta e ele que se deu melhor. Aí o Ayrton segue na sua batalha, a sua tentativa de aproximação em relação a Jacques Laffite, que é o terceiro colocado. O Ayrton é o 4. Largou na ponta, depois foi ultrapassado. Teve aquele rosco ali com o Rosberg, depois foi ultrapassado pelo Mansell. O carro começou a perder rendimento, ele perdeu posição para Surrer e para Laffite. Olha o Prost de novo aí. 1:11,65. Já passou de 210, já passou de 211. 211,354. E já está... A diferença dele para o Hélio de Angelis já caiu dos 10 segundos. O de Angelis perdeu um pouco também, que estava colado no Johansson. Está agora a 5 segundos. Quer dizer, ele recuperou já 20 segundos. Desconta-se aí os 5 que o de Angelis perdeu. Em relação ao quinto lugar, que é o que ele quer, que é o Johansson, ele já descontou 15. E Ayrton Senna mete por dentro, vamos embora. Volta na frente de Laffite, assume a terceira posição. Tava chegando. Com ele não tem muita conversa, não. Você revê aí a ultrapassagem. Usa todo o seu talento. Bota por dentro e vai embora. Saiu à frente. E aí você tem de novo Ayrton Senna, terceiro colocado, recupera uma posição. Laffite em 4. Mansell, Surrer, Senna, Laffite e Johansson, De Angelis, os 6 primeiros. Prost atrás do título mundial, vem em 7º. O 8º, Rosberg. Mas ele tem 17 segundos atrás do Prost. Mesmo assim faz uma grande recuperação o Rosberg, porque tinha uma volta inteira atrás. Ayrton vai completar a volta de número 51 como novo terceiro colocado no Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch. Rompe pela reta, passa Ayrton Senna, é o terceiro, passa Laffite, que é o 4º. Ele passa e tenta abrir. A diferença do Laffite para o Surrer. Laffite foi para o box. A diferença do Laffite para o Surrer, 8 segundos. Que é a diferença agora do Ayrton para o Surrer. Aí voltar na pista. Volta cheio de vontade. Vamos ver a posição de Laffite na volta. Volta na 7ª posição. O próximo com isso passa a ser o 6º colocado.
Então você tem Mansell, Surrer, Senna, Johansson, De Angelis e Prost. E aí você tem o Prost. E repare aí, 6 segundos a diferença de Prost para De Angelis. 6 segundos a diferença de Alain Prost para o título mundial de 1985. E ele vem tirando com extrema facilidade essa diferença em relação a Hélio De Angelis, que tem problemas também nos pneus, que não tem estabilidade. Há 23 voltas no final, porque nós completamos 52 voltas neste momento. Vai se aproximando o Prost para tentar o título mundial. O vírus do amor, Rita Lee e Roberto de Carvalho. Hoje no Fantástico, o que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona e Colinos. Mansell、ズラー、セナ、ヨハンソン、アンジェリス、そしてプロスト、ロズベルグ、ラフィ、ストレイフ、ブーツェンというトップ10です。このプロストが後半レースをさらに面白くしていきます。そしてプロストはタイヤがいい、マシンの状態もいい、自分も乗れている、さらにタグのシステムが燃料表示、残量表示。Amigos da Rede Globo, aí temos a imagem de Prost. Estamos marcando sempre, agora a diferença de Prost para De Angelis. Mas na balada que ele vem, mais 2, 3 voltas ele vai chegar. É um carro altamente confiável, a McLaren. Tem 53 voltas completadas por enquanto por Nigel Mansell, que é o líder. Ele volta a abrir bastante. Vai para 16,64 de vantagem para Mark Surrer. Olha, o Prost está chegando no De Angelis. Está nem das 3 voltas. Vai para Clark. De Angelis cruzou a linha de chegada, o Prost cruza a linha de chegada neste momento. Mansell, Surrer e Senna nas 3 primeiras posições. Depois de Johansson, De Angelis e Prost. Rosberg é o 7º, Lafitte o 8º, Streff é o 9º, Thierry Boutsen é o 10º. Aí você vê De Angelis, deu para ver o biquinho do carro do Prost lá atrás. Ele fica ali engavetado entre as 2 McLarens, o Watson com volta de retardo à frente e o Prost cheio de vontade atrás. Estamos acompanhando a tocada firme de Prost. Até agora foram 54 voltas. Nesta quarta, Chico Anísio e a TV que se vê. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona. Colinos e Top Plus. Olha o Prost aí. Completando mais uma volta. Vejam Watson, De Angelis e Prost. O público acompanha atentamente. Grande público presente ao circuito de Brands Hatch. A diferença de Mansell para Surrer vai se mantendo na casa dos 16 segundos e de Surrer para Ayrton Senna também se sustentando ali nos 9 segundos. A diferença de Senna, terceiro para Johansson, que é o 4º, é de 13 segundos. Prost chegou. Chegou no Hélio. É só ter calma. Porque ele tem muito mais motor a essa altura. Saiu da Clark. Olha só. Na força absoluta do motor.
Aí ele tomou a preferência da curva, o Hélio facilitou e ele saiu à frente. É o quinto colocado, Alain Prost. Terminasse agora o Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch, a Fórmula 1 teria um novo campeão. Alain Prost, ele já tem nesta posição os 2 pontos que precisa para ser campeão do mundo. Olha o replay da ultrapassagem. Botou força no motor Porsche para não ter que perder tempo. Categoria, sensibilidade. Ele não ia passar nessa volta. Ele saiu de lado para avisar o Hélio e ia esperar o próximo ponto. Mas quando ele saiu, ele viu que o Watson estava na frente, exatamente na trajetória do Hélio. Aí ficou mais fácil. Prost é o quinto colocado, o Hélio é o sexto. Nós temos 56 voltas completadas. Temos 19 para o final. Vimos marcando a quantos segundos Prost estava no título mundial. A posição ele alcançou, agora ele passa a ter 19 voltas. Em relação ao título, Johansson foi para o box. Prost vai ganhar mais uma posição. Mansell completou mais uma volta. Aí o Johansson no box. ...57 voltas completadas pelo líder Nigel Mansell. Não é só problema de pneu, não. Trabalham ali os mecânicos da Ferrari. Na Ferrari que restou, a Ferrari de Stefan Johansson. Prost vem chegando. Interessante que por enquanto o Prost pensa que está em quinto. Só a hora que ele passar pelo box é que ele vai receber a plaqueta de quarto colocado. Mansell, Surrer e Ayrton completaram a volta de número 57. Prost vem se aproximando, a Ferrari continua no box. Vai passar o Prost. Aí vem ele, tomou a Clark. Vai passar para a quarta posição. Vai cada vez mais perto do título mundial, Alain Prost. Ele passa sendo o quarto colocado. De Angelis é o quinto. Rosberg o sexto. A televisão inglesa se precipitou, até porque o Rosberg ainda não passou, né? Prost e De Angelis passaram. O Rosberg vem por aí pelo caminho. Mas a Ferrari continua parada. Aí nós temos Nigel Mansell. Caiu para 14 segundos, ponto 7 a diferença de Mansell para Surrer. Caiu para 8.3 a diferença de Surrer para Ayrton. Caiu para 7.2 a diferença de Surrer para Ayrton. E subiu acima de 15 de Mansell para Surrer. Vem tentando tirar a Ayrton Senna. Tirou 2 segundos agora em relação a Mark Surrer. 58 voltas para os 3 primeiros, de um total de 75 é o Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch. Cotidiano, carga pesada. Hoje, 2 da tarde. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Aí nós estamos de volta com o Mansell passando para completar a volta de número 59. Mansell, Surrer, Senna, Prost, De Angelis, Rosberg são os 6 primeiros colocados. Cai para 6.7 a diferença de Surrer para Ayrton Senna. Vem tirando Ayrton Senna em relação a Surrer. 16 voltas para o final, 59 voltas completadas. Vamos marcar na próxima passagem de Ayrton. Num outro ponto da pista que não a reta dos boxes. Você vai acompanhando a imagem. Já vendo o Prost. A diferença de Surrer para Ayrton cai de 6.7 para 6.2 em metade de uma volta. Prost está cada vez mais perto do seu título mundial. Vai se transformando em realidade um sonho antigo de Prost. Passa ali pelo Johansson. Voltou, mas voltou lento. É um sonho particular dele e de toda uma torcida francesa, né? Desde que a Fórmula 1 existe, os franceses participam com destaque, mas não chegaram a um título. Olha o Lafitte aí. Ali em sétimo,
Vai acabando para o veterano Jacques Lafitte. Mansell, Surrer, Senna, Prost, De Angelis, Rosberg, os 6 primeiros. Lafitte para, o Streff passa a ser o 7º. Hudson, o 8º, Patrese, o 9º, John Watson, o 10º. ...60 voltas completadas. Vamos acompanhar. As diferenças são importantes nessa altura. Aí você vai vendo o Prost, cheio de tráfego pela frente. Tem Patrese à sua frente. Patrese é o 9º colocado. E logo à frente do Patrese, o Thierry Boutsen, que é o 8º. Thierry, Patrese e Prost. Mansell completou 61 voltas. Aí você vai vendo o Hélio De Angelis. E aí de novo o Prost. Prost é o 4º, De Angelis é o 5º. Deve ter caído mais a diferença de Surrer para Ayrton Senna. Cai para 4,56 a diferença de Mark Surrer para Ayrton Senna. Ele já tirou 5 segundos. E aí vai parando finalmente o Christian Danner. Zak Spitz, número 30. Estava 5 voltas atrás. Na 62ª volta do líder, né? Dele, 56ª. Acaba a corrida para Christian Danner. E o Prost ainda não conseguiu a ultrapassagem. Fica difícil ali. Ele corre com todo cuidado, né? Aí 4º, pode ser 5º. Veja como o Hélio chegou. O Prost está tomando mais cuidado ainda do que o normal, porque é o Patrese que está na frente, mas isso proporcionou a aproximação do Hélio De Angelis. É verdade que ele pode até perder uma posição ainda. Ele está em 4º, só precisa do 5º. Mas aí viria o Rosberg atrás, que é 5 segundos só de diferença. Ele tem que passar o Patrese e logo. 62 voltas completadas. Vejam só o Hélio. Quer saber a diferença de Surrer para Ayrton Senna? Anote aí. 2,5 segundos. Tirou mais 2 segundos. E aí você vê o Prost. Cheio de cuidado ali com o Patrese. E o Hélio estava sendo ultrapassado pelo Johansson, mas o Johansson perdeu voltas no box. Aí o Johansson, depois o Hélio. Mas o Hélio continua na 5ª posição, com o Rosberg em 6º. Surrer. Mark Surrer. Ayrton vai assumir a 2ª posição. Fica assustado o Surrer. Pega fogo brabo ali. A braba. O serviço na Inglaterra sempre é muito bom. Imediatamente os extintores são acionados. Estava quente, né? Surrer pulou fora. E Ayrton Senna reassume a 2ª posição. Mansell é o 1º. Senna é o 2º. Prost é o 3º colocado. Agora ele tem 2 posições de sobra. De Angelis o 4º, Rosberg o 5º, Philippe Streff o 6º. É trazer na ponta do dedo. Esquece esse negócio de ultrapassar o Patrese. É trazer na ponta do dedo para o Prost conseguir o título. E tem mais. Ele iria para o pódio de novo, pela 14ª vez no ano. E o Ayrton vai em 2º, para tentar ir ao pódio pela 5ª vez consecutiva. Melhor, corrigindo, pela 11ª vez o Prost em 14 corridas. 64 voltas completadas por Nigel Mansell, que é o 1º colocado. Ayrton é o 2º, Prost o 3º. Vejam só, quando o Prost chegou à 4ª posição,
ele tinha 23 segundos atrás do Ayrton Senna. Já está 36. Ele negócio de dar volta mais rápida em cima de volta mais rápida, ele não quer mais saber não. É andar devagar. O problema é que o Rosberg vem chegando, já passou o De Angelis e já colou no Prost. O problema dele passa a ser o Rosberg. Olha lá o Rosberg coladinho nele. Mas ele é o terceiro, pode chegar em quinto, não tem nem que negociar essa posição. Ainda mais agora que ele já se livrou do Patrese, vai embora, só deixar o Rosberg passar. E é isso que ele vai fazer. O Prost hoje é um piloto muito diferente do que era. Olha a recuperação incrível do Rosberg. Já está na quarta posição, coladinho no terceiro, que é o Prost, que não vai brigar com ele. Já tirou o Rosberg, já botou por dentro, já passou, já foi embora. Já é o terceiro colocado, incrível, Keck Rosberg. Mansell em primeiro, Senna em segundo, Rosberg em terceiro, Prost em quarto, De Angelis em quinto, Philippe Strait na sexta posição. A era dos Rally, especial infantil, próxima sexta super. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Aço Brasileira. Mansell, Senna, Prost e Rosberg. Mansell, Senna, Rosberg e Prost, De Angelis e Strait. Temos menos de 10 voltas para o final. É o Grande Prêmio da Europa. Brandt Hatch, 14ª etapa. A 15ª etapa no dia 19 na África do Sul e no dia 3 de novembro na Austrália. Rosberg já cruzou em terceiro, Prost cruza em quarto. O Prost por enquanto tem 69 pontos, o Alboreto 53, o Ayrton 32. Se ele se sustentar na segunda posição, vai a 38. E aí fica a 15 pontos do Alboreto, quer dizer, passa a ter até uma motivação para tentar um vice-campeonato, Ayrton Senna. Matematicamente, o Ayrton tem chance de lutar pelo vice-campeonato. É claro que a diferença seria muito grande por faltarem apenas 2 corridas. Ele teria que vencer uma e fazer um segundo, desde que o Alboreto não fizesse nada, ou vencer as duas para tentar alguma coisa. Mas é a motivação, desde que ele consiga confirmar o segundo lugar, que fica. Se Prost definir o título mundial. Fica a tentativa de Ayrton Senna de um vice-campeonato para as últimas 2 provas. Mansell, Senna, Rosberg, Prost, De Angelis e Strait, confirmando nas 6 primeiras posições. 66 voltas completadas. Esta posição depois de 65. Aí você vai vendo o Watson. Watson é o 9º colocado. Ele está naquela briga ali com o Patrese pela 8ª posição. E o Butsen logo à frente é o 7º. O Watson, depois de 2 anos, aí tentando chegar entre os 6 primeiros. Agora temos 8 voltas para o final, exatamente porque Nigel Mansell completou 67 voltas. Aí vem Mansell. A torcida inglesa fica angustiada. Seria um grande presente para ela. Uma vitória de um inglês depois de tantos e tantos anos e num grande prêmio na Inglaterra. Aí vai tocando o Mansell. Os 3 primeiros já passaram. Aí você vai vendo o Mansell. Mansell, Senna, Rosberg nas 3 primeiras posições. 19 segundos. A vantagem de Mansell para Senna. 38 de Senna para Rosberg. O Ayrton também foi para cima do Surrer. Surrer forçou a barra ali, estourou o motor. Senna passou para a segunda e deu uma maneirada, né? Está muito longe do Mansell.
Aí também levando com cuidado a Ayrton Senna na segunda posição. Prost na quarta posição. Ele tem uma vantagem pequena em relação ao De Angelis, mas o quinto lugar ainda serve para o Prost. Tem 1 segundo só de vantagem para o De Angelis, mas depois ele tem 1 minuto e 15 de vantagem para o Streve, que é o sexto. Quer dizer, se o De Angelis apertar, ele deixa passar. O carro que você viu atrás de Angelis é do Watson. Aí você vê o Mansell. Vai completar mais uma volta. Vai completar a volta de número 69. Vamos ter 6 voltas para o final. Aí vem Mansell. Passou Mansell. 69 voltas completadas. Por enquanto só Mansell completando a volta de número 69. A diferença de Mansell para Ayrton cai para 17 segundos. Ayrton passa também completando a volta de número 69, enquanto você vai vendo ali Hélio De Angelis. O Watson consegue a ultrapassagem em cima de Ricardo Patrese e também para cima do Thierry Boutsen. E o Mansell vai chegando para pegar todo aquele tráfego. Vejam só, ele passa por Patrese, vai levando inteirinha a sua Williams de número 5. Vai se aproximando do Streve, que tem uma volta atrás, vai tomar 2 e é o sexto colocado. Você vai vendo a briga e o Rosberg passou nesse momento. Os 3 primeiros completaram 69 voltas. Mansell, Senna e Rosberg. Mansell vai pra cima do Streve, ainda não foi dessa vez. Prost e De Angelis também já passaram. Aí nessa balada, quando o Mansell consegue finalmente na paddock a ultrapassagem em cima do Philippe Streve. Completa mais uma volta, completa a volta de número 70. Fica a 5 voltas do final, agora menos de 5 voltas. Ele já saiu da Druid, já vai fazendo a Rio. A Ayrton Senna também já completou a volta. Está subindo para a Druid, enquanto vai na Surtees, Nigel Mansell. Menos de 5 voltas para o final. Você vai acompanhando um momento importante, porque pode ser a primeira vitória de Nigel Mansell na Fórmula 1. Mais uma vez no pódio para Ayrton Senna. E o título mundial, o primeiro título mundial de um francês, o título de Alain Prost. São 4 voltas e meia para o final. Aí começa a surgir o fantasma do consumo de combustível, de um desgaste de uma peça. Todos os problemas de um final de corrida de Fórmula 1. A emoção que existe a cada curva, mesmo sem a disputa, freada a freada, tomada a tomada de um piloto e de outro. É sempre ali a incerteza que existe na Fórmula 1. Mansell completou mais uma volta. Mansell e Ayrton completaram a volta de número 71. São 4 voltas para o final. Vai cheio de cuidado o Mansell. Por isso a diferença vai caindo para Ayrton Senna agora de 15 segundos. Aí você vai vendo o Prost. Está na 4ª posição. Abriu outra vez em relação ao Hélio De Angelis. Quando ele saiu do tráfego, pôde andar sem correr risco de alguém dar um totó e colocar ele para fora. Ele rapidamente abriu outra vez em cima do De Angelis. Vai folgado na 4ª posição Prost. 4ª posição que lhe dá 3 pontos. Vejam, Mansell, Senna, Rosberg, Prost, De Angelis e Boutsen. E a vantagem aí de 7 segundos e 4 de Prost para De Angelis. 4 pontos levando a 73. Alboreto tem 53, são 20. Com 18 em jogo. É pra lá de campeão o Prost. Ele trouxe a McLaren até o final dessa posição. No ano passado ele terminou o campeonato com 71 pontos e meio. Perdeu por meio ponto para Niki Lauda, que fez 72 pontos.
Aí vai o Prost. A França toda está na expectativa desse seu primeiro título mundial de Fórmula 1. E toda a televisão francesa, inclusive houve uma associação entre duas emissoras francesas, montaram um estúdio especial e estão aguardando Alain Prost, que sai daqui no helicóptero da TAG, pega um jatinho e vai para a França, onde ele estará ao vivo no estúdio da televisão, falando com todo o país, e recebido pelo presidente François Mitterrand. É um momento importante da Fórmula 1, que pode conhecer um novo campeão. E neste novo campeão, um grande piloto. Porque vejam só, foram 86 grandes prêmios até agora, com 21 vitórias. Já é um dos 5 maiores vencedores de corridas de Fórmula 1 em todos os tempos, com apenas 86 grandes prêmios. Ele começou na Argentina em 1980, venceu pela primeira vez na França em 1981. Sua última vitória foi no Grande Prêmio da Itália, em Monza, em 1985. Prost, que vai trazendo a McLaren. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo, Rosberg o terceiro, Prost o quarto, De Angelis o quinto e Motsen o sexto. Assim nós poderemos ter 4 pilotos no pódio ao invés de 3. Os 3 primeiros da prova por direito, se terminasse agora com Mansell, Senna e Rosberg, e o Prost, que é o dono absoluto da festa, para fazer a festa de campeão do mundo. 73 voltas foram completadas, o total é de 75 voltas, menos de 2 para o final para Nigel Mansell. Também realizar um sonho que ele alimenta há muito tempo. Mansell, que começou também em 1980, no mesmo ano de Prost, só que enquanto Prost busca um título mundial, ele busca a sua primeira vitória na Fórmula 1. Um piloto muito esforçado, que foi crescendo na base do esforço e da vontade também. Ayrton Senna vem em segundo. Passa Mansell completando 74 voltas, vai-se embora Mansell, a prova vai se aproximando do final. Ele tem 16 segundos de vantagem para Ayrton Senna. Ayrton Senna, depois de um grande começo com a vitória em Portugal. Ayrton Senna teve uma série de problemas, mas a partir da Áustria foi quem somou mais pontos, porque fez 6 na Áustria, 4 na Holanda, 4 na Itália, 9 na Bélgica, e se aproxima de mais 6 pontos. Seriam 29 pontos em 5 provas. Aí vem Mansell. A prova vai chegando ao final. Toda uma festa preparada. Uma festa da torcida inglesa e da equipe Williams para a vitória de Mansell. Uma grande festa da McLaren para a 4ª colocação e a vitória, por que não? A grande vitória de Alain Prost para conquistar o título mundial. Vem Mansell, vem trazendo o seu Williams. O diretor de prova fica aguardando. Aí vem ele. Também no box, toda a equipe da McLaren, angustiada, aguardando a passagem de Prost. Mansell, Senna, Rosberg, os 3 primeiros. Prost é o quarto, aí vem Mansell. Aí vem ele trazendo. Sai da Clark, vem para a linha de chegada. Vai vencer Mansell pela primeira vez. Ergue o braço direito, Nigel Mansell vence um grande prêmio de Fórmula 1 e vence na Inglaterra. Nigel Mansell faz a festa, solta o volante de uma vez, a festa é dele. Mansell na vibração. Aí você vai vendo Ayrton Senna, vem trazendo outro grande resultado deste grande piloto. Pela 5ª vez seguida no pódio, Ayrton Senna cruza em segundo. Ergue também o braço e comemora que ele teve tantos problemas no carro e trouxe com perícia na 2ª posição. E agora a festa maior. Vem Prost, está lá no meio do circuito. O Rosberg ainda vai cruzar na 3ª posição, mas isso já não me interessa, o Prost tem que chegar. Aí vem trazendo ele, Alain Prost, o francês, que vai ser campeão do mundo em Brands Hatch, na Inglaterra. Vai fazendo a penúltima curva. Contornou a Stirling. Vai trazendo para Jim Clark, 2 grandes nomes do automobilismo. Stirling Moss e Jim Clark nas 2 últimas curvas. Entrou pela reta Prost. Vai receber a bandeirada. Festa da McLaren, festa de todo o circuito, festa de toda a Fórmula 1. Prost é campeão do mundo. Alain Prost, da França, é o novo campeão do mundo de Fórmula 1 em 1985. 3 pontos suficientes para finalmente darem um título a este francês. Veja o replay da chegada de Mansell, que vence pela primeira vez. Mas Prost, vencendo sempre, correndo sempre para frente. Esteve para beliscar em 82, perdeu no final para Rosberg. Esteve para beliscar em 83, perdeu no final para Nelson Piquet.
Teve para beliscar em 84, perdeu por meio ponto para Niki Lauda. E agora não deu para ninguém. O campeonato é de Alain Prost. Mansell vence. Ayrton vai pro pódio de novo. Grande corrida outra vez de Ayrton Senna. Rosberg, corrida fantástica. Uma volta atrás veio buscar o terceiro lugar. E Prost, o grande campeão. 4 grandes nomes da Fórmula 1. Numa corrida belíssima que marca a história no automobilismo internacional. Reginaldo. Eu acho que o Prost não deve estar acreditando muito nessa história. Depois de tanto tempo, depois de tanta luta para conseguir esse título, a coisa acontece assim tão facilmente. Mas não interessa, fácil, difícil, ele tem que vibrar mesmo, porque é uma coisa que já parecia impossível. Depois de 87 grandes prêmios disputados, 21 vitórias, depois da estreia na Argentina em 80 com a equipe McLaren, depois de ter corrido 3 anos pela Renault, onde ganhou 9 vezes, a volta à McLaren em 84, ganhando 7 no primeiro ano e perdendo o título no final por meio ponto, e mais 5 no ano seguinte, somando 21 vitórias. Finalmente, um título mundial de Alain Prost, um título mundial do piloto francês. A classificação, Alain Prost 72, Alboreto 53, Ayrton Senna 38, terceiro lugar no campeonato garantido e podendo matematicamente ainda lutar pelo vice, Hélio de Ângeles 31. E Nigel Mansell leva a sua primeira vitória na Fórmula 1 depois de 72 grandes prêmios. Que grande corrida. Vitória de Mansell. Outra grande corrida de Ayrton. Outra grande corrida de Rosberg. E outra maravilhosa corrida de Prost. O Mansell ganhou, mas sem dúvida, Ayrton, Prost e Rosberg foram os donos das grandes batalhas neste ano de 85. E todos eles estarão juntos no pódio. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta, é claro. Mais uma festa de Ayrton no pódio. A primeira de Mansell como vencedor e a grande festa de Prost como campeão. Rede Globo na Fórmula 1. Since 81, can we have the first British world champion since James Hunt, our commentator? All I promise everybody in England is, like today, we'll be doing our best. I believe now I'm with one of the best teams for next year. The Honda engine and the Japanese people are just fantastic to work with. And my mechanics, I mean, God bless them, I mean, they've done a fantastic job. お父さんとそっくりなヒゲでしたよね。そうですね。あれね、典型的なイギリス空軍とかにいるイギリスの航空関係者に多いヒゲなんですよね。はい、で、マンセルが言ってましたけれども、この後このマンセルは次の南アフリカで優勝、それから、ケケが最終戦のオーストラリアで優勝、そして翌年には強いウィリアムズホンダになっていくわけですよ、まさにそれをこう最後の締めくくりの言葉でそれを予言してましたよね。本当に優勝まで時間がかかったんですが、一つのことで一つのこの優勝をきっかけに大きく飛躍を迎えるこのナイジェル・マンセルです。そうですね。そしてウィリアムズ・ホンダにとってもそういうことになりましたね。ですね。経験かっこいいですね。あ、フランク・ウィリアムズさんがいますね。はい。表彰台で元気な姿ですよね。これから数ヶ月後にポール・リカールのテストで、その途中で交通事故に遭われて、今のような車椅子の生活になってしまったんですね。この各ドライバーと笑顔で握手を交わして優勝をかみしめています、でもプロストの背中面白かったですよね。丸ボロのロンを隠すために当時白いガムテープでベタッと貼っただけなんですね、今だったらちゃんときちんとしたのやりますけどね。あ、胸はそのまんまだ。そうですよね。ロゴ出ちゃった、ね、背中だけそうですね、さあそしてこのシャンパンファイト、もう実はチームの人みんな泣いてたそうですよ。そうですね、そしてちょっとロズベルグはなんかシガー加えてますね。加えながらですけれども、フランクさん嬉しそう。大きな大きな1勝をナイジェル・マンセルが挙げています。Alain Prost, many congratulations. How does it feel? I feel well. I can't feel very happy because it's too soon, and everything was going so bad at the beginning and so well at the end. I never felt very bad in the car because I knew that Alboreto was not very quick. But honestly, I'm very happy to finish the championship here, because especially with this place, and because I had a lot of pressure the last 2 or 3 years at the end of the championship, and I want to go to the last 2 races very quiet, and I want to win. Now I want to win a race. What does it mean to you to be the first Frenchman ever to win the Grand Prix World Championship, a country that gave us the name Grand Prix?
I know that it is very important for the French people, but I think for me it's important to win a championship. I don't care too much if I'm French or not. I think I'm not too nationalist, it's a shame, but I'm very happy for them anyway, because I mean, if the problem is if I'm world champion, it's because of my English team and all the things. I don't want to be too concentrated on one country, because I am world champion. It's all the world is mine. I mean, it's not only one country. プロストインタビュー最後の一言かっこよかったですね。かっこいいですよね、そして彼も待ち望んだチャンピオン、ここで取ったからこそこれが言えるんですよね。そうですよね。でもプロストはこれでやはり転機を迎えて次の年もワールドチャンピオン取った、栄光の時代が続く。でもマンセルはチャンピオンになるまでこの後92年まで続く。やっぱり、マンセルはすごくこの初優勝まで時間かかったのと同じように時間もかかったわけですね。そうですね。はい。小倉さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。